Olá, professores e professoras que querem se preparar para as novas provas, desses novos concursos que nós temos. Eu, a professora Denise Vlasic, vou trabalhar com vocês hoje alguns textos que falem sobre a supervisão escolar. Vamos ao primeiro? O primeiro, então, aqui, Ação, Reflexão, o Caminhar Transformador, de Eunice Maria. Ela é mestre em Educação da USP, supervisora de ensino, faz parte de centro universitário que trabalha com supervisor. Então, nós vamos iniciar o texto com a seguinte reflexão da autora. O extremismo fácil, que consiste em rejeitar toda possível repartição de papéis. O desenvolvimento da tecnologia e da metodologia abriu tantas áreas do conhecimento que um só indivíduo não consegue abranger, o que, no entanto, é típico do capitalismo, e é o conteúdo e a função política da repartição particular de papéis. A autora, ela procura contextualizar o papel do supervisor no estado de São Paulo em sua posição hierárquica. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, nós temos o supervisor, o diretor e o coordenador. Em cada escola, então, o diretor, ele faz a supervisão interna e os coordenadores fazem a supervisão das salas e dos projetos. Então, nós temos esse grau de hierarquia entre supervisor, diretor e coordenador. Na verdade, nós temos um subordinado ao outro. Já os supervisores da delegacia de ensino, eles têm atribuições de assessoria, acompanhamento, avaliação e controle do conjunto das ações das escolas, das redes públicas e particulares. A escola, ela retrata a sociedade, a instituição social historicamente necessária. Sua atividade fim é o próprio ensino, é a educação escolarizada em rede para atingir todas as crianças em idade escolar. O papel da escola, ela vem se modificando com o passar do tempo. E no contexto urbano industrial, ela está direcionada ao acúmulo de capital, à acumulação de homens e à cidade produtiva. Ela já não se caracteriza mais como um centro agrário. Então, nós temos, com o passar do tempo, essa modificação desse papel da escola, que há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, ele era direcionado a só um grupo de pessoas e hoje nós temos o quê? Uma escola aberta a todos. No contexto urbano, nós temos a escola trabalhando para quê? Para o viver, para o sobreviver, consumir, explorar e ser explorado, dominar e ser dominado. Isso é a marca da escola. É trabalhar no ser humano sua natureza sociocultural, sua evolução, sua transformação, que é histórica, política e cultural. Dentro desse contexto, nós temos a transmissão da cultura social e historicamente acumulada. Então, o papel da escola vem sendo modificado com o passar dos anos, ela ainda continua com esse papel fundamental que é essa transmissão dessa cultura social e histórica construída por quem? Por nós, por seres humanos. Trabalhar com a educação escolarizada é a produção do próprio social. Então, falando em social, nós temos o que também? A ordem social, que é baseada no individualismo, na competição, na classificação social, na exploração do homem pelo homem, legitimada pela ideologia. Então, a escola é uma das instâncias mais importantes para a reprodução da mercadoria mágica, da força de trabalho, capaz de gerar a mais-valia, assim como a produção de consumidores. Então, tudo que nós ensinamos e tudo que nós trabalhamos dentro da escola, nós vamos estar direcionando para ver para quem que a gente está formando. Quem é esse ser humano que vai sair da escola? Ele vai ser, como nós vimos um pouquinho atrás, ele vai ser o dominado ou o dominante? Ele vai ser o explorador ou o que vai ser explorado? Tudo isso é trabalhado dentro dessa ordem social na escola. A escola é um espaço de tensões e antagonismos,
as lutas pelo poder e pelo significado. É um espaço onde tem conflitos. Porém, esses conflitos são necessários para quê? Para a construção de conhecimentos. Porque se a escola fosse um espaço, né, igual era antigamente, que só se transmitia e não produzia o conhecimento, nós não íamos ter essa criação de novas coisas, né? As pessoas iam entrar e iam virar tudo robozinho, ia sair todos, né, maquininhas perfeitas para responder o que a sociedade quer. Na verdade, quando a gente está com vários indivíduos dentro da escola, cada um vai ter sua opinião, cada um vai ter o seu argumento, então por isso que nós vamos ter os empregados e os empregadores, né? Então a gente vai ter todo esse tipo de pessoal que vão direcionar depois o seu caminho após a escola. Dentro da escola também, nós encontramos pessoas e coisas. As pessoas acabam sendo coisificadas, vistas como recursos humanos. Então, nós encontramos uma realidade domesticadora. E com menos blá 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 e mais ação e reflexão, é possível ocorrer mudanças. Para isso, a ação e reflexão deve ser utilizada para superar a realidade domesticadora. Segundo a autora, as pessoas não podem ser administradas como sendo coisas. E nós aqui vemos uma função muito importante da supervisão, é que ele trabalha com pessoas. Então, o supervisor, ele tem que estar preparado tanto para a parte administrativa da situação, né, que é a própria, o desenrolar das coisas que acontecem dentro da escola, porém ele não pode esquecer nunca que, além desse meio material que ele trabalha com seres humanos. Então, as pessoas não podem ser simplesmente virar coisas que ele passa o dia a dia e manipula para lá e para cá. É a visão de mundo e de homem a proposta político-educacional que vai permitir articular aspectos administrativos e pedagógicos de forma coerente. Então, questões de ordem material e questões relativas à coordenação são feitas como o esforço coletivo que se misturam no dia a dia. Trata aqui de reorganizar uma outra ordem social, no movimento dialético de convivência em nossa sociedade e em nossa escola. Então, na supervisão, supervisor, diretor, coordenador, ele deve encontrar o quê? Um espaço legítimo, um espaço onde se torne horizonte de transformação e encontro entre os pares. Então, quem vai conversar nesses espaços? Os próprios professores, os próprios diretores, os próprios coordenadores. Eles vão ter esse espaço, né, considerado legítimo para essa troca de informações, de conhecimento, de novas teorias e também a produção de novas teorias. Então, a autora diz que tudo isso promove o quê? A gestação, que é uma proposta de diálogo da proposta político-educacional. Então, o que ela vê essa gestação? A ideia dessa gestação é que nós só podemos mudar por dentro, então de dentro para fora. Então lá, a mulher não fica grávida, ela fica os 9 meses o quê? Transformando aquele feto que vai virar o quê? Uma criança, vai virar um nenezinho na hora que nasce. Então essa transformação ocorreu toda na parte interna dessa mulher. Então a autora usa essa metáfora da gestação para dizer também que essa proposta de diálogo, essa proposta política educacional tem que vir de dentro para fora, né? Porque a gente não consegue mudar os outros, é o próprio ser humano que vai fazer essa mudança conforme ele sentir essa necessidade. Promover a autocrítica, correção fraterna, transformação verdadeira. Ora, nós seres humanos é que atribuímos significados às coisas. Então, quando ela disse lá, pessoas não são coisas e nós não podemos atribuir, tratar da mesma forma, é que as coisas só existem porque nós nomeamos o papel, o copo, a caneta, nós que nomeamos essas coisas. E que sentido que nós damos? Que significado nós damos? Então, a ideia é, eu não posso dar mais significado ao meu computador
do que uma pessoa, do que é o sentimento, do que a reflexão, do que aquela pessoa pensa e etc. Então ela diz o seguinte: existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. Os homens se fazem na palavra, no trabalho, na ação e na reflexão. Dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas é direito de todos os homens. Então aqui ela se remete a Paulo Freire, que já falava sobre usar o diálogo com as pessoas e com o mundo, né? A leitura de mundo. Essa leitura de mundo que favorece o diálogo, ela favorece também a construção do conhecimento de ambas as partes. Então, é dar muito mais sentido ao ser humano, ao seu pensamento, às suas ações, do que simplesmente as coisas. Essa autora consegue fazer essa reflexão de um modo bem assim tranquilo, para a gente começar a dar mais sentido, a mais atenção ao ser humano do que à máquina, né? Como muitas vezes está acontecendo. Estes são alguns exemplos, né, para redefinir procedimentos e significados. As atividades corriqueiras com significados interdependentes nos âmbitos administrativo e pedagógico. Então, no âmbito administrativo, o que nós temos? Temos o tipo de mobiliário das salas de aula, temos a disposição das carteiras, temos a programação do recreio, temos como que os alunos entram e saem de sala de aula, temos a limpeza, a merenda, quem vai abrir e fechar o portão da escola, entre outras atividades. Porém, dentro da parte pedagógica, nós temos ações mais concretas. E a ideia é que dentro dessa parte pedagógica, tudo que for feito seja o quê? Registrado preferencialmente. Porque uma ordem, né, apesar que ela até coloca aqui alguns comunicados orais, eles são melhores, né, digeridos, ou melhor depois, você tem como cobrar ou como afirmar que foi pedido aquilo quando ele é escrito. Então ela diz, as ações concretas se transformam em comunicados orais ou escritos a diversas pessoas, reserva de espaços, preparação de agendas, reprodução de textos com informações importantes, ata, entre outros. As atas são importantíssimas nesses encontros. E aí tem que ser registrado tudo o que foi falado, principalmente o que foi decidido a partir do que foi falado, e constar também o quê? A assinatura de todos. Porque todos têm que ter ciência do que, né, aconteceu aquele dia. E se eles foram de acordo ou não. Aí ela diz assim, ó, participação para valer dá um trabalho. Lógico, quando você trabalha com um propósito definido, colaborar com a qualidade de ensino exige, né, exige essa competência, essa dedicação do supervisor. Porque ele vai estar, embora com tanta parte burocrática também para fazer, ele vai estar lidando com essas pessoas. E talvez esse relacionamento seja muito mais importante do que a parte burocrática. Desvelar preconceitos. De um lado, nós temos o nível decisor. Apreciarem criticamente a execução do que fora decidido, revendo e reformulando as decisões tomadas e assim por diante. A autora até usa tipo um versinho, né? Se estamos todos no mesmo barco, não se trata de muitos remarem, e só alguns poucos que não remam decidirem para onde o barco vai. Então é a grande reclamação de muitos professores, até de coordenadores, que falam que a ordem vem de cima, a pessoa vem aqui, dá um monte de ordem, faz a gente executar e não conhece o quê? A realidade da escola. Na verdade, a autora está querendo dizer o seguinte, embora vão ser poucos os que mandam, né, porque faz parte da hierarquia, eles vão remar junto com os outros em prol de uma qualidade de um ensino melhor, né? Então, a autora quer mostrar que todos fazem parte da jornada em prol de uma educação de qualidade. Enxergar o possível no real. Para a autora, possibilidade quer dizer o quê? Liberdade. Né? Então, para se dar possibilidades, deve existir condições objetivas. Então, vamos explicar um pouquinho isso. Se eu tenho a possibilidade de mudar
né? Eu tenho autonomia de fazer um projeto na minha escola, um projeto que eu atendo a comunidade, os alunos, né? Uma dificuldade de aprendizagem. Eu tenho essa liberdade, essa autonomia. Porém, eu tenho que ter condições objetivas para que isso aconteça. Então, não adianta eu querer florear muito ao escrever um projeto e na hora que eu ver, o que eu vou precisar de material, ou que profissional que eu vou precisar contratar, né? Eu vou precisar de uma sala, de um vídeo, de um outro recurso, eu não vou ter. Então, possibilidade quer dizer liberdade com condições objetivas para que aquilo aconteça. Na delegacia de ensino, são afetados pelas decisões, obras e omissões. Então, o que a autora diz? As pessoas que formam uma delegacia de ensino necessitam reconhecer-se e serem reconhecidos como sujeitos e interlocutores. Então, não basta só ter um nome lá e ele trabalhar num determinado local. Ele tem que ser reconhecido dele como sujeito. O que ele faz em prol daquelas escolas que ele visita periodicamente, daqueles projetos que ele assina para ser realizado ou não. Então, ele tem que ter esse reconhecimento. E, além de tudo, ela diz o seguinte, olha, um supervisor precisa desenvolver respeito, reciprocidade, confiança, autodisciplina, solidariedade, criatividade, responsabilidade pelo bem comum, bases de uma nova ordem social, é um dos desafios que estão postos. Então, ela vai elencar todas essas competências para o supervisor, além daquilo que é previsto na formação dele para se tornar um supervisor. Isso significa a entrega do profissional ao trabalho a ser executado. Então, além da parte que ele tem de competência profissional, ele ainda vai ter que ter essa parte de ser humano e se entregar a esse trabalho a ser executado. E para isso, ela diz que nós temos que sonhar um sonho junto. Porque ela disse o seguinte, que esse sonho, esse tipo de sonho, quanto mais gente sonhar, né? Quanto mais gente estiver junto sonhando a mesma coisa, melhor. Por quê? A escola, ela está presente em todo lugar, né? Os alunos, os professores, os diretores, coordenadores, eles estão em todos os lugares. Se todo mundo sonhar com uma escola melhor, com uma qualidade de ensino melhor, olha que legal, é mais fácil de concretizar esse sonho. Então, ela diz o seguinte também, a interdependência é um aspecto forte da realidade. Então, ela diz, essa interdependência faz com que uns e outros se ajudem para avançar. Então, quando um tem algum problema, tem alguma dúvida, ele vai ter o outro nesse reconhecimento como sujeito, como ser humano, de poder chegar e contar com essa ajuda. Né? E não ele ficar com medo, e falar assim, não vou chegar nele porque ele vai achar que eu não sei, que eu não tenho competência. Não, ele vai ter essa liberdade de chegar e vai falar assim, olha, estou precisando da sua ajuda, quero a sua opinião, gostaria de executar isso e gostaria de saber o que você acha, qual que é a possibilidade disso acontecer. Porque ela diz o seguinte, supervisores participam do trânsito no sistema. O que é isso? Eles participam de todo o sistema escolar para se obter todo o conhecimento. Então, um supervisor, ele não sabe só de uma pontinha da escola. Ele tem que entender o funcionamento de tudo, né? Como a gente disse já anteriormente, da parte administrativa e pedagógica. Até de como quem abre o portão, quem atende as mães, como que está sendo esse relacionamento com a comunidade, até como que está sendo aquele professor em sala de aula, respeitando as individualidades das crianças, né, direcionando uma alfabetização diferenciada. Então, ele está no trânsito do sistema, ele está participando de todos os pontinhos daquela escola. Eles também são implementadores de políticas educacionais na rede. Eles também colocam novos projetos. São eles que vão participar de novas capacitações, né, de projetos do governo federal, e eles vão depois o quê? Repassar
para outras pessoas serem multiplicadores dessas novas políticas educacionais. E um sonho também é o espaço institucional para reuniões. O espaço físico, um espaço decente, né? A gente tem visto várias reportagens, né, de vários canais de TV falando de como que é a escola em alguns lugares, né? Não tem nem espaço físico, não tem água para beber, não tem banheiro. Então, assim, isso tudo tem que ser organizado e é um sonho, né? Um sonho de sonhar junto, para que isso, até os próprios coordenadores, diretores, professores, tenham lugares, né, decentes para se reunir, lugares agradáveis para a troca de experiência e de conhecimento. E ela diz o seguinte, olha, esse sonho não pode ser utopia, ele deve ser colocado em prática. Então, é um sonho que todos vão sonhar junto, porém, ele tem que ter ações que possam um dia ser colocadas em prática. As perspectivas de transformação. Então, como é que esse supervisor vai trabalhar com esses grupos para que isso realmente aconteça, que a escola se transforme? Então, ele pode trabalhar com um grande grupo de diretores, fazendo debates, questões político-educacionais, pedagógicas, administrativas, palestras, cursos e seminários. Construir com eles, né, nesse grande grupo de diretores. E aí, com o que surgir desse grande grupo, temas, direcionamentos, né, uma questão que está sendo pontuada por diversos diretores, ele vai trabalhar depois com quem? Com os pequenos grupos, integrando habilidades, interesses e saberes. Então, ele vai retirar do grande grupo temas para que depois ele possa vivenciar na prática com os pequenos grupos. Como grupos de diretores do próprio setor de supervisão, assessoria e orientação para ações rotineiras. Então, além deles se reunirem com os diretores de diversas escolas que eles atendem, e depois esses diretores se reunirem com os coordenadores e professores dessas escolas, esses supervisores também vão se reunir com os próprios supervisores que eles trabalham, né, na própria delegacia de ensino. Para quê? Para essa troca de experiência, essa troca de informações. Olha o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo lá, e chegar nesses temas menores para ser trabalhado nos pequenos grupos. E, por fim, pode ser trabalhado também o diretor da escola junto com a sua equipe escolar. Orientações em visita, motivadas pela observação qualificada, atenta, crítica, comprometida e respeitosa. Então, verificar exatamente o que ocorre na escola para poder interferir, isto é, criar maneiras para poder arrumar soluções. Quando a gente vê essas visitas sendo realizadas, e tem vezes que até vão supervisores, e em alguns lugares temos também psicólogos que acompanham as visitas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, a gente tem outros profissionais também que acompanham essas visitas. O que a gente tem que ter? Esse comprometimento e do respeito, porque nas visitas nós não vamos julgar as pessoas, nem as condições em que ela está vivendo. Nós vamos lá para fazer orientações. Olha, você pode seguir por esse caminho, que aqui você pode conseguir tal coisa, ou um benefício. Olha, é importante o seu filho ir para a escola por causa disso, disso, disso. Mas também é importante, né, o município, o estado, quer dizer, da onde você está trabalhando, oferecer o quê? Condições também para que isso aconteça. Então, transporte escolar. Então, assim, a criança está faltando na escola. A mãe não leva. Aí você chega lá, não é que a mãe não leva, que a mãe não tem condições de levar essa criança na escola, né? Então, por causa de uma rua que não tem como sair quando chove, né? Por falta, tem o ônibus escolar e esse está quebrado daquela prefeitura. Então, o que a gente tem que fazer? Orientações e não julgamentos. E procurar sempre a melhora, né? A melhora dessa, né? Desse indivíduo que a gente está sendo, direcionando ele para um caminho melhor. Então, falando em caminho, ela fala assim, olha, mudança do caminhar e não um caminho novo.
Então, é redefinir o significado das coisas, das ações e das relações. Precisamos ter muita clareza, informação e não perder a visão de conjunto nem o rumo pretendido. Por que ela diz assim, não um caminho novo e sim mudar a forma, né, do caminhar? Porque se cada vez que a gente só simplesmente vai mudando de caminho, a gente perde tudo que já foi construído. E toda a história tem um significado, tem um porquê disso estar acontecendo. Então não adianta a gente só ir, né, pulando de galho em galho. Não, a gente tem que ver o que a gente já percorreu, o que deu certo daquilo, né, o que está sendo de benefício com aquele caminhar, e aí sim, transformar, colocar algo novo e ir retirando desse caminho pedrinhas, né, obstáculos que não estão tão certo, né, nesse caminhar. Para isso, né, a autora dá algumas sugestões, né, assumir as tarefas em duplas, em trios, em vez de individualmente. Isso é fato, né? Porque se a gente vai sozinha numa visita, né, numa orientação, a gente só tem a nossa opinião. E aí a gente já indo com, o supervisor e uma psicóloga, né, o supervisor e uma fono, né, pode ir outros profissionais que pode ter o quê? Uma visão diferente daquele assunto e pode contribuir. Então, uma das sugestões é andar em duplas e trios, né, e não individualmente. E rodiziar nas tarefas e nas parcerias e nos intervalos de tempos razoáveis para que alguma coisa dê significado, né, daquela sugestão ou não. Então, a gente tem um grupo de supervisores que orienta determinada escola. Chega um tempo, a gente pode o quê? Modificar aquela dupla, aquele trio, para ter o quê? Um olhar diferenciado. Mas a gente não pode se perder no caminho, deixar as coisas assim, nem deu tempo daquilo acontecer para avaliar, eu já modificar. Não, tudo, né, no seu tempo, né, para ter esse retorno. O trabalho desejado com as escolas e não para as escolas, ganhar coerência. Então, o que ela diz? É preciso que ocupemos os espaços com competência, responsabilidade, sabedoria, coragem e alegria. Então, olha só, quando eu vou ocupar esse espaço, né, esse trabalho dentro da escola, né, então eu estou ocupando espaço para realizar um trabalho. Ele tem que ter o quê? Coerência. O que é coerência? Começo, meio e fim. O que eu estou falando é a mesma coisa que eu estou sentindo e agindo. Isso é ter coerência, né? Não adianta eu chegar lá e dar várias ordens para o meu diretor ou para o meu coordenador, né? Eu como supervisora, por exemplo. E aí eu vou na outra escola, não, mas é que lá eu tive que falar assim, mas não era bem assim. Não, eu tenho que ser coerente. Se eu acredito que aquele projeto, que aquele direcionamento é o correto, vai dar um resultado positivo e eu estou aberto também às críticas, aos resultados que podem vir de forma positiva ou negativa, eu tenho que ter o quê? Esse direcionamento que eu acredito naquilo e então essa coerência eu vou fazer, esperar, ver o resultado e aí sim eu vou avaliar, transformar e começar tudo de novo. Concluindo com a autora. Supervisor, provocar, alimentar uma reflexão por uma tomada de decisão mais lúcida, né? Então, assim, o supervisor, ele vai ter essa pitadinha, assim, né? Essa pimentinha de provocar, de estar fazendo esse outro grupo de diretor, coordenador, professor, ter essa própria ideia, essa própria atitude. Então, assim, olha, você acha que é melhor fazer isso? O que você acha daquilo? E não chegar lá com receitas prontas. Então, a ideia mesmo do supervisor é provocar essa reflexão. A supervisão é indissociável da formação continuada dos educadores. Então, assim, a supervisão, fazendo todo o seu papel de pessoas, das coisas, de reflexão, né, da coerência, do respeito pelo ser humano, ela não pode caminhar sem ter a formação continuada desses educadores. E a formação continuada, ela pode ser em serviço, ela pode ser por cursos, palestras, temas que o professor está tendo uma dificuldade, surgiu aquele tema, ele não sabe muito bem como trabalhar,
Então, vamos atrás de um profissional que estudou, que fala sobre isso. Então, ela tem que caminhar em conjunto essa formação continuada. A supervisão também é a reflexão sistemática sobre o trabalho que está sendo feito. Então, é agir, refletir, para agir de novo e refletir de novo. Então, eu não paro naquilo, assim, eu sempre estou o quê? Pensando nas minhas atitudes, para poder transformar o que eu estou fazendo. E ainda em suas palavras em vídeos do YouTube sobre supervisão escolar, a autora deixa claro o seguinte, que se a supervisão não for feita de forma pedagógica, ela mais atrapalha do que ajuda. Então fica aqui essa frase, né, para vocês refletirem, né, tem vários vídeos no YouTube desta autora, vale a pena dar uma sapeada lá pelo YouTube, porque a gente escutando a autora falar, talvez até fica mais fácil dessa compreensão dessa aula. Mas vamos fechar com essa frase. Se a supervisão não for feita de forma pedagógica, ela mais atrapalha do que ajuda. E assim nós encerramos esse bloco. Até a próxima. E aí? Ficou quanto?